O Brasil teve um aumento de 83% nas notificações gerais de violências sexuais contra crianças e adolescentes entre 2011 e 2017. A informação consta de um boletim divulgado em junho do ano passado pelo Ministério da Saúde. No período, foram notificados mais de 184 mil casos de violência sexual, sendo mais de 58 mil contra crianças e 83 mil contra adolescentes. Ainda de acordo com o boletim, a maioria dos abusos ocorreu dentro de casa e os agressores são pessoas do convívio das vítimas, geralmente familiares. O levantamento também mostra que a maioria das violências é praticada mais de uma vez. Segundo informações do Disque Direitos Humanos, por dia, mais de 50 denúncias de abuso sexual infantil são feitas no país. O Disque Direitos Humanos mostra ainda que 62% dos abusadores são adultos, entre 18 e 40 anos de idade. Pela proteção de todas as crianças e adolescentes no mundo e pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, estabelecido para ser sempre no dia 18 de maio, está no ar o Educação. Minhas convidadas são a psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, integrante do Fórum Permanente de Direito da Família da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Glícia Brasil, a assistente social do Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente, mestre em Serviços Sociais, Miriam Pérez de Moura, e a escritora Andréa Taubman, que realizou uma pesquisa de 7 anos sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes para escrever o livro infantil Não Me Toca Seu Boboca. Muito bem-vindas ao programa. Obrigada. Primeiro, agradecer mesmo a presença de vocês. A gente vai tratar aqui de um tema árduo que pouca gente tem coragem de tratar. Começar com a Glícia, abrir com a Glícia. Vamos começar caracterizando aí, quer dizer, abuso, a palavra abuso não consta da lei. Quais são as diferenças? Então, Dani, a palavra abuso, como o próprio nome já diz, uso excessivo, uso indevido de uma criança como objeto de gratificação. Essa palavra não aparece na lei como forma de crime, o que aparece na Lei 13.431 como sendo um abuso moral e como forma de violência física e ou psicológica contra a criança é a palavra violência sexual, exploração sexual. No Código de Processo Civil existe a previsão dessa palavra abuso. Sempre que houver abuso contra a criança, o juiz em audiência se valerá da presença de um especialista para ouvir a criança. Então é uma forma que a lei trouxe de proteger contra qualquer forma de abuso em situações em que a criança esteja sendo vítima de maus tratos. Mas a palavra abuso é uma palavra genérica. O Código Penal trouxe a palavra estupro de vulnerável como um crime previsto com pena de 6 a 20 anos de detenção. É uma coisa bastante grave, né? Quando caracterizado. Certo. Esse crime, ele prescreve? Ou seja, por exemplo, a gente ouve, Sim, né? É um crime que prescreve e hoje é uma grande discussão a respeito disso, porque nem sempre o abuso, né, o gesto indevido, o gesto que é excessivo, o uso que se faz do corpo da criança, fica caracterizado como crime. Então, nem sempre isso é punido como crime, ou às vezes um gesto de uma lascívia, um gesto de um carinho íntimo, tem a mesma pena como se fosse um gesto de uma penetração, de um coito, porque a lei não tem a previsão da gradação do fato, né? Então, isso é enquadrado também como estupro de vulnerável. E aí, muitas vezes, para absolver, por conta do princípio da razoabilidade que vigora no processo penal, o juiz tem que absolver para não ser excessivo em relação a essa aplicação da pena. Então, é uma palavra ainda que a gente precisa de organizar dentro do ordenamento jurídico, melhor posicionar para que as coisas possam ser colocadas nos seus devidos lugares e a criança possa ser protegida como deve ser, né? Certo. Por que eu te perguntei se prescreve? Porque eu acho que com
com a nossa conscientização, que tem a ver também com as tecnologias, enfim, existe um movimento maior de denúncia, de reconhecimento do que é um abuso. E nesse sentido, existem muitos relatos do que se passou. Ah, pô, eu sofri isso há tanto tempo. E aí, com quanto tempo prescreve? Ou seja, até quando você pode fazer a denúncia após o ato praticado? A notícia, a prescrição é contada a partir da data do fato. Então, atingida a maioridade, a pessoa tem um prazo, se eu não me engano, de 180 dias para dar notícia do fato. Então, atingida essa idade, ela não pode mais falar sobre isso, ou se falar isso não é considerado mais crime, né? Tem um tempo baseado, não na data do relato, mas na data do fato. Como Miriam, o acolhimento dessas crianças que sofrem abuso sexual? Muitas vezes no ambulatório de pediatria ou no ambulatório de adolescentes, são crianças ou adolescentes que já são nossos pacientes. E porque tanto a criança quanto o adolescente, eles precisam se sentir seguros para falar sobre aquilo que os vitimiza já muitas vezes por muitos anos. No nosso ambulatório, por exemplo, nós tínhamos um ambulatório de anorexia, de transtorno alimentar, e nós tínhamos uma paciente que ela desenvolveu um processo, né, de anorexia porque ela queria ficar feia para não chamar a atenção daquele agressor que já por vários anos a vitimizava. Então, a equipe multiprofissional de saúde, porque esse adolescente ele pode fazer esse relato no atendimento médico, no atendimento do assistente social, no atendimento de enfermagem, muitas vezes na recepção. Ele chega e diz, olha, eu fui vítima de abuso e eu preciso de ajuda. Então, o importante é que as equipes de saúde, elas estejam preparadas para receber crianças e adolescentes vítimas de violência. Houve nos últimos anos o investimento em capacitações de profissionais de saúde, de profissionais da rede de atendimento, de proteção e cuidado, para essa escuta diferenciada dessas situações, porque, de fato, não é qualquer pessoa que está preparado para atender um caso de violência sexual. Porque as violências sexuais, elas envolvem vários aspectos morais, aspectos culturais, e em muitas capacitações que eu fiz, por exemplo, com profissionais de saúde, nós tínhamos no nosso grupo de profissionais pessoas que tinham sido abusadas e que não tiveram, naquele momento que ela estava vivendo, um lugar onde ela pudesse denunciar, onde que ela pudesse se proteger. Então, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, da implementação das políticas, das portarias, de várias regulamentações, crianças e adolescentes têm esse espaço de dizer e de falar e de ver que aquele tipo de carinho que ela recebia, aquele tipo de atitude que ela tinha na família, que aquilo não é normal, que aquilo era uma forma de abuso. Então é importante que a equipe multiprofissional na área da saúde esteja preparada para atuar. Andréia, aqui ao meu lado, ela já é a segunda vez aqui no Educação e eu vejo você sempre muito, claro, um trabalho visceral. Trabalho visceral. E o teu livro mostra bem isso, né? Quer dizer, como a criança e esse despertar para a criança de perceber que aquela carícia, que aquele toque não é bem-vindo, não é legal. O Não Me Toca Ser Boboca nasce exatamente no momento anterior ao que a Glícia e a Miriam falaram, né? Por quê? Porque depois que a violência acontece, as marcas ficam muito profundas. Eu posso até arriscar dizer, não sei, Glícia, que é psicóloga, me corrija, mas eu acho até que curar de tudo, eu acho que nunca cura, né? Quer dizer, existe algo que eu ouço isso de quem sofreu essa violência e que diz assim, a gente vive atravessado por esse acontecimento o resto da vida. Porém, e isso é muito importante, o que eu vou dizer agora, é o seguinte, quando a criança fala, muitas vezes o adulto não tem escuta para essa criança. Então, é importante o adulto saber que a criança não tem o repertório para trazer determinadas informações
né? E muitos adultos travam naquela hora. Ai, mas por que você está falando isso? Você está inventando. Até porque o próprio adulto entra em desespero de imaginar que isso pode ter acontecido com a sua criança. Enfim, são muitas coisas que acabam jogando contra. Então, Não Me Toca Seu Boboca, eu escrevi para jogar a favor da prevenção, né? Então, voltando ao que eu dizia antes, quando a criança é ouvida e a família imediatamente acolhe, quer dizer, nos casos em que o abuso não aconteceu intrafamiliar ou que aconteceu intrafamiliar, mas que não há conivência, porque também muitas vezes há conivência, infelizmente, e né, eu, assim, ao longo do estudo dessa pesquisa, eu fui descobrindo coisas assim que eu mesma não imaginava, mesmo tendo... Por exemplo? Por exemplo, que existe mãe abusadora, né? Que é uma coisa que pouquíssimo se fala, né? Até porque normalmente os casos de abuso por homens muitíssimo maior do que por mulheres, mas existe o abuso feminino também, né? Sim, assim como menos se fala de abuso de meninos vítimas, mas existe também. Sim. E muito do que nós sabemos, nós supomos, porque é um crime tão subnotificado, ou seja... Acho que até por conta do que eu iniciei falando, né? Ocorre muito na família, ou com pessoas muito próximas à família. Isso, e pegando o gancho aqui, eu adorei a fala, né, de vocês, porque uma coisa que me angustia enquanto profissional é essa prova do abuso que é feita dentro do tribunal e é atribuída ao psicólogo escutar a criança para fazer a prova do fato, porque a maior parte das vezes, a grande maioria, é um crime que não deixa marcas físicas, né? A criança vai para o Instituto Médico Legal, ela vai para um conselho tutelar, de lá para a delegacia, da delegacia ela é encaminhada para o Instituto Médico para fazer exame médico, chega no IML, ela se depara com um lugar, parede caindo, reboco na parede, baratas andando pelo teto, pessoas vítimas de acidente, pessoas que chegam ali mortas, é tudo junto. O lugar onde a criança ela é entrevistada, ela é observada, é junto com o lugar onde tem reboco caindo, quando chega a vítima de violência, quando chega gente morta, necrotério, é tudo junto. Então isso já é uma violência para a criança, uma violência institucional que a Lei 3.431 acabou de trazer em 2017, essa novidade. Importante da gente refletir. A outra questão que angustia é que a prova da violência é o relato da criança, ou seja, essa criança que foi coagida, que foi ameaçada, que foi aviltada na sua liberdade porque ela tem medo e porque durante um tempo ela acreditou que o que ela fazia não era nada demais, o que faziam com ela estava dentro do permitido socialmente, ela se deu conta só com o tempo. Sim. Ela ainda tem que contar para um terceiro, que é o Estado juiz, o que aconteceu e correndo várias ameaças imaginárias e reais. Sim. Ameaça de ser abandonada, ameaça daquela pessoa que fez o fato com ela abandonar a casa e deixar ela e a mãe e os irmãos à míngua, ameaça de não ter quem cuide. Fora o abusador que quase sempre se utiliza da ameaça que eu vou matar tua mãe, claro, que eu vou... Claro. E a criança não tem até ideia, o papel né, de autoridade Sim. que ele representa, ou ela... Sim. representa, isso já é uma ameaça. A ameaça Claro. pode não ser, vou te fazer, mas o papel de autoridade ele traz uma ameaça. Tem uma face perversa na violência sexual, porque nem sempre ela é acompanhada de dor, ou do uso de violência ou da força física. O primeiro, assim, o que me impulsionou a estudar a violência sexual contra crianças, eu me lembro em 1998, eu como residente de serviço social no Hospital Universitário Pedro Ernesto, uma menina de 3 anos com IST, que é infecção sexualmente transmissível, que na época ainda era DST. A menina tinha condiloma em todo o órgão genital dela. Ela tinha 3 anos e eu me lembro dela sentada na minha sala, no colo do pai, que era o agressor, e ela num amor com aquele pai, num carinho com aquele pai, porque ele abusava dela, mas ele não a machucava, ele a estimulava. Né? E nós temos que tirar essa ideia de que criança não sente prazer. Isso é muito importante. Criança sente prazer. Sim.
Só que a forma como isso Freud é feito... sofreu e até hoje Exatamente. sofre, né? Isso é uma violência. O fato dela não sentir dor, o fato dela não ter nenhum tipo de agressão física é uma violência sexual. É estimulante, E né? foi um dos casos mais Nosso corpo é difíceis sensível, né? A gente tem o tato em toda a pele. Porque essa menina foi internada, e aí é que vem o papel importante dos profissionais envolvidos, desse trabalho em rede, de você fazer contato com os órgãos de proteção, de você ter apoio da família, e nesse caso nós não tínhamos, porque a mãe foi contra a menina, e essa menina foi abrigada, então ela foi violentada mais uma vez, porque ela saiu daquele espaço, daquele pai que ela amava, mas que era o abusador, e ela foi para um abrigo. Essa menina foi para adoção, e foi um caso que me marcou e que me impulsionou a estudar a violência sexual. E a gente tem muitas etapas nesse processo de proteção, né, que vai desde o acolhimento, desde a valorização da fala dessas crianças e desses adolescentes, até as medidas de proteção, que requer um trabalho longo. Muitas vezes a gente pensa, recebi uma criança, ouvi, notifiquei, acabou. Não. A notificação é a cereja do bolo. A notificação é quando se começa esse processo, né? Que você faz essa relação com a rede, que você faz esses contatos e você busca medidas de proteção. E aí eu queria falar uma coisa muito importante, que assim, a gente às vezes tem a sensação de que o filho é propriedade dos pais. Se fosse, não haveria, né, a tirar a guarda, tirar a tutela e etc e tal. Então, assim, eu queria que vocês falassem o que a gente pode fazer, né, se a gente perceber que uma criança está sendo abusada sexualmente. E aí, enquanto vizinho, enquanto sociedade e enquanto familiar também. O estatuto... Primeira atitude que a gente tem que tomar. Eu não sei, a minha visão é uma visão de quem trabalha há 20 anos no sistema, ouvindo crianças em vara de família e em vara criminal. Eu tenho muita cautela com essa notícia. Eu trabalhei até com uma juíza e ela falava assim, Glícia, eu gosto de trabalhar porque você não se apavora. Nós vemos em vara de família muitas falsas notícias. A falsa notícia é aquela mãe, aquele pai que diz que houve o abuso porque o intuito dele é afastar o filho. Alienação parental. Alienação parental. Alienação parental estará caracterizada como ato de alienação parental, Lei 12.318. Ela está lá no artigo 2º, inciso 6º, que é considerada falsa notícia você denunciar alguém e não provar. Agora, deve ser muito difícil, Glícia, porque assim, é uma matéria que se você errar... Cara, é a vida de uma criança, é a vida de um adolescente. Mas a boa notícia é que não a gente tem grande chance de perceber. Por quê? Porque a gente entrevista não só a criança. Quando você faz a avaliação psicológica no contexto de poder judiciário, a gente entrevista pai, mãe, criança, criança com pai, criança com a mãe, mais de uma vez a criança sozinha, e você consegue entender em que contexto a notícia se deu. Exemplo, a criança chega para a mãe dizendo, eu mamei no pinto do papai. Quando eu fui entrevistar a criança, para resumir, porque o nosso tempo é curto, a criança estava enciumada porque o pai casou de novo e via a madrasta dando mamar na neném, via o pai botando a menina para rotar, e a menina de 5 anos de idade, essa que disse que mamou no pinto do pai, queria mamar no peito do pai porque ela viu a nenenzinha pequena encostadinha no peito do pai, supostamente mamando no peito do pai. Quando ela contou para a mãe que queria mamar no peito do pai, igual a irmãzinha mais nova fazia, a mãe entendeu no pinto. A mãe entendeu pinto e começou a gravar a menina falando pinto. Saiu enlouquecida para o conselho tutelar, enlouquecida para a delegacia, para a rede. Quando a gente chamou todo mundo no tribunal, suspendeu a convivência com o pai e fomos avaliar o que aconteceu, ficou claro, ouvindo todo mundo, que foi uma consequência de telefone sem fio, entendeu? Entendi. Mas vamos voltar para aqui. Claro. O que a pessoa faz se ela suspeita que exista uma relação ali de abuso sexual? Quais são os mecanismos? Onde ela deve ir? É uma coisa que não deve ir a lugar nenhum, primeiramente. Deve primeiro sentar, tentar entender, não gravar, não ficar com essa coisa de fazer prova contra o outro, acolher, desenhar, tentar conversar com a usar criança ludicamente. primeiro. Me explica o que aconteceu, sem perguntas indutivas. Me conta sobre isso. Como é que foi lá? Não ficar fazendo pergunta específica sobre o fato, nem quem, nem quando. Deixa a criança falar livremente e observa. A criança dá sinais. A criança, vítima de violência, ela dá sinais. Quais sinais?
ela tem terror noturno, ela acorda muito assustada à noite. Ela passa a ter enurese, faz xixi na calça, encoprese, ela prende tantas fezes e às vezes solta no meio da escola, 3 horas da tarde, faz cocô na calça porque prendeu o dia inteiro de tensão. Ela começa a ter masturbação, existe uma masturbação natural dos 3 aos 6, mas a criança começa a se masturbar excessivamente. A criança começa a ficar em qualquer lugar, ela começa a ficar muito agitada. E obedece, digo isso com muito cuidado, com medo de... A mãe percebe isso e já acha que isso é abuso. Não. Esses sintomas são sintomas de criança vítima, mas também são sintomas de outras questões. Sim, por isso é que tem que ser visto com cuidado. E não são todos os sintomas que a criança vítima vai ter. Ela pode ter um ou outro. Isso. Ela tem principalmente muita ansiedade, desconfiança de adultos estranhos. Ela passa a ficar ressabiada, ela passa a ficar retraída. Uma tristeza profunda. Uma tristeza. A criança dá sinais. Dá sinais, a criança começa a apresentar. Cai o rendimento escolar. E aí eu vou insistir na pergunta. Beleza, aí conversou, a criança contou, sem forçação de barra, sem a gente, né? O que você quis dizer é induzir as respostas. E aí se caracterizou. Conselho tutelar. Conselho tutelar, primeiro passo. Primeiro passo, conselho tutelar. O conselho tutelar vai encaminhar para a delegacia vai encaminhar para o IML vai encaminhar de volta para a delegacia e o promotor vai noticiar o tribunal. Tá, então agora que a gente está caminhando para o final do programa, eu vou pedir para vocês fazerem as considerações do que vocês acham mais importante, porque eu quero que nesse programa a gente tenha as informações mais importantes. Infelizmente, há pouco tempo. Quero que vocês falem de casos, obviamente sem definir a pessoa, enfim, o tempo, mas importantes que a sociedade precisa saber, precisa discutir, tá? Então, vamos lá, finalzinho do programa. Bom, de minha parte eu acabo recebendo por causa do livro, assim, às vezes vem pelo inbox do Facebook, às vezes vem pelo Instagram e é interessantíssimo isso, porque são pessoas adultas que falam, é a primeira vez que eu falo, nem me conhecem, gente. Assim, é a primeira vez que eu falo sobre isso me aconteceu quando eu tinha 5 anos, 7 anos, enfim. Quer dizer, é um crime que silencia muito, né? Silencia e deixa dores horríveis na pessoa. Então, elas acabam falando, obviamente, tudo que eu recebo fica ali guardado, é um tesouro, né, que decorre dessa história aqui contada pela Ritoca, né? A Ritoca conta isso em primeira pessoa, é uma história de quase. O Não Me Toca Seu Boboca é uma história de quase, por isso que eu falava, assim, o que é que eu acho que traz o Não Me Toca Seu Boboca como algumas diferenças desse livro, né? Primeiro que é uma narrativa literária, é uma narrativa litero-informativa, para falar a verdade, porque tem uma parte literária que é essa personagem infantil, né? Que é a coelhinha, a Ritoca, contando do vizinho que chegou e que se aproximou das crianças, muito bonzinho, muito bacaninha, muito sorridente, né? Porque não, gente, o abusador, na maioria das vezes, ele não tem cara de mal, né? Só que isso aí, é muito importante com o decorrer da narrativa, ele chama as crianças, ele fala, ele é muito sozinho, ele adora criança. Ele começa a se fazer de vítima, né? Eu sou sozinho no mundo. Exatamente. Aí ele chama as crianças para conversar, para ir brincar na casa dele, e ele, não pode falar, não pode contar pra ninguém. Então, se tem segredo, né? E aí ela já começa a ficar com aí ela a pulga atrás da orelha. Ela fala assim, achei o pedido estranho, mas todos se animaram com tamanha diversão. Alguma coisa me dizia que ia dar confusão, porque a criança tem intuição. Então, basta a gente dar aquele voto de confiança para a criança, dizer, eu acredito no que você me diz, então não tenha segredos comigo, nós podemos falar sobre absolutamente tudo, né? Que essa deveria ser a relação entre pais e filhos, enfim, com certeza. Cuidadores de um modo geral, né? Glícia, me fala uma coisa, quais são as marcas que isso aí deixa? A questão do abuso deixa marcas principalmente relacionadas à autoestima, né? A questão da culpa. A pessoa que foi vítima, ela, na verdade, ela acredita que ela tenha causado o abuso. Isso é muito comum. Mulheres adultas acabam se envolvendo em relações violentas, abusivas, acabam sendo vítimas dos futuros parceiros, vítimas de violência doméstica, porque carregam aquele fardo, aquela culpa
de acharem, porque acreditaram lá no passado que elas é que causaram. Elas foram as grandes sedutoras. O que tem hoje de mais bizarro nas audiências criminais é uma criança de 6, 7 anos de idade ser acusada de ter seduzido um homem de 40 anos de idade. Porque usava short curto, ou porque estava de top, ou porque sentava no colo. Que é uma total inversão. Isso é uma total inversão, né? Só que a criança perverso. acredita, é a perversão. A criança acredita e por mais que a gente faça terapia, a gente estimule, eu vejo mulheres adultas repetindo o padrão do abuso. E aí o que mais me deixa impressionada com esse trabalho que a Andréa faz, que é belíssimo, que é de prevenção e é muito importante, é que roubaram a infância dessa pessoa. E isso ninguém traz de volta. São pessoas que se amadurecem muito cedo, se tornam pessoas tristonhas, deprimidas na maior parte das vezes, ou que bebem, ou que fazem uso de drogas, ou que se automutilam, ou que se envolvem em relações violentas. Isso é muito ruim. É uma marca que o abuso deixa, é muito ruim. E aqui no Por livro isso a gente traz, né? Fiquei envergonhada, tive medo de que achassem que era eu a culpada por ter entrado nessa tremenda enrascada. Aqui o tio Pipoca já mostrou ao que veio, né? Porque ele chama a Ritoca sozinha e ele diz para ela, ele começa a Não, que eu acho envolver, fantástico né? que você deixa isso claro. Como é o início desse envolvimento, que é uma coisinha, deixa eu olhar a sua orelhinha. Exatamente. Deixa eu, né? Que é para ligar, como eu falo para as crianças, ó, orelhinha de Ritoca, tem que ficar com a orelha ligada para ver, mas isso aí está nos fazendo sentir bem ou a gente acha que tem alguma coisa estranha nessa conversa, nessa atitude? E agora, no finalzinho, eu quero perguntar para vocês o seguinte, eu ia falar essa doença, é uma doença, essa doença que ocorre bem perto da família ou na família, quais as dicas que vocês dão agora nesse finalzinho de programa para a gente poder combatê-la? Porque é algo tão íntimo, né, e que causa vergonha por parte das vítimas, por vítimas tão indefesas, que se torna difícil a notificação, a denúncia. Queria ouvir a fala de vocês rapidamente, a gente tem um minutinho. O Estatuto é bem claro que diz que é um dever da sociedade e do Estado a proteção de criança e adolescente. Então, se a gente tem conhecimento, não precisa de confirmação, se a gente tem a suspeita e a gente não sabe o que fazer, procura uma orientação de pessoas, porque existe uma gama enorme de profissionais hoje, né? Somos só 3 aqui, mas tem muitos outros profissionais em escolas, em hospitais, em clínicas da família que trabalham com a questão do abuso sexual. Converse com crianças, converse com os adolescentes, explique para os seus filhos, né, o que pode, o que não pode, o que é esse sentimento. Né? Eu lembro que eu fiz isso com meu filho, ele tinha 2 aninhos de idade, ele foi para a creche me ligou apavorada porque tinha que trocar a fralda dele, ele não deixava. Ele gritava, socorro, socorro, aqui ninguém pode mexer. E eu tive que ir para lá e conversar com ele, porque eu estava fazendo a minha dissertação e eu estava grávida. Então, a gente fica meio... mas é importante conversar, é importante ouvir e dar credibilidade àquela fala. Ah, isso é bobagem de criança. Não. Para, escuta, converse e peça ajuda. É nossa responsabilidade também. Complementando, eu concordo. E eu acho que é importante contextualizar essa fala da criança, porque assim como é uma fala que pode... está indicando um abuso, ela também pode estar confusa em relação a algum conflito dos pais, algum conflito da família, e por ser uma fala assim isolada, exemplo, mamei no pinto do papai, isso aparecer e parecer aparentemente é um abuso e não é, pode ser outra coisa. O mais importante é que a gente possa oferecer a essa criança um lugar de segurança. Olha, você veio aqui hoje, você vai conversar com o juiz sobre isso, você não é a responsável, sua mãe não pode punir você, o seu pai não pode punir você, e aqui você tem um espaço de proteção. E dizer a ela que a gente não tem garantias, se vai dar certo, se o juiz vai punir ou não, o que vai acontecer, mas que é importante que ela diga para que outras crianças também possam ser protegidas em razão de não manter o segredo, porque o que mantém o ciclo abusivo é o segredo. Gente, muitíssimo obrigada pela participação no programa, pela coragem e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá.
as minhas dúvidas. Quem te ensinou a nadar, hein? Quem foi que te ensinou a nadar? Foram os peixinhos do mar?